Jornalismo e jornalistas. Histórias de vida sob a perspectiva de quem geralmente as conta. Com 43 anos de jornalismo, já foi assessor de comunicação do Complexo Hospitalar Astor Gildo de Azevedo, atuou em diferentes funções dentro dos jornais A Razão, Diário de Santa Maria e Rádio Membuí. Também foi editor-chefe do Jornal Pioneiro de Caxias do Sul. Hoje é comentarista semanal do Bom Dia Cidade da Rádio CDN e fundou e mantém o site de notícias Claudemir Pereira. Seja bem-vindo, Claudemir Pereira. Tudo bem? Tranquilo. Estamos aí. Muito obrigada pela sua presença. Que isso. Claudemir, eu queria saber, desejar, como o jornalismo entrou na sua vida. Bárbara, isso é uma pergunta que você faz para um cara já entrado em anos. Ele entrou desde que eu era criança, quando eu via rádio. Via muito rádio, sempre ouvia rádio. Até hoje tem muito rádio na minha casa. Tem pelo menos uns 3 rádios na minha casa, mais 2 celulares, mais computador, tudo sintonizado em rádio. Então, rádio fez parte da minha vida e foi quando eu comecei a pensar efetivamente em trabalhar com a profissão. Sinteticamente, isso aí. Nós ainda não abordamos esse tema diretamente, mas o senhor poderia nos explicar qual é a função do jornalismo e do jornalista institucional? Institucional quer dizer que trabalha em organizações outras que não veículos de comunicação? Isso, institucional no sentido de instituições mesmo, de ensino, ONGs. Olha, puxa vida, como é que eu vou te explicar? Eu acho que o jornalista é jornalista em qualquer circunstância. Seja lá num veículo de comunicação, seja numa empresa, seja numa organização qualquer. Seja um hospital, por exemplo, que eu trabalhei, e durante muito tempo fiz jornalismo no hospital. Fazia um informativo mensal, fazia o meio de campo, para simplificar, para usar uma expressão mais simples, entre a mídia, entre os colegas e a instituição. Então, tanto faz. E eu era responsável pela área de notícias. Então, o sujeito que trabalha com jornalismo, ele tem que estar apto a atuar em qualquer circunstância, em qualquer meio e por qualquer situação. E na época ali que o senhor trabalhava como jornalista, né, como assessor de comunicação, qual era o processo da rotina jornalística? Normal, igual, não tinha pauta porque eu atuava sob demanda, né? Então era diferente, mas tirando isso, eu ia atrás de notícias para colocar no informativo, eu apresentava os eventos do hospital, então aí também isso. Desde 2005, o senhor tem o site próprio de notícias Claudemir Pereira. O que levou o senhor a criar esse site? Bah, é uma história comprida. Não sei se vai dar para falar tudo isso aí em poucos minutos, mas vou tentar sintetizar. Na verdade, eu saí do jornal A Razão, onde na época eu era editor-chefe, e continuei na rádio CDN, na época chamava CDN, então virou Antena 1 até voltar a ser CDN como agora. E eu já tinha um projeto de buscar alternativas à profissão. E entre as alternativas figurava a internet, que naquele momento recém estava começando e tal. E tinha meu modelo se chama Ricardo Noblat. Ricardo Noblat foi o primeiro blogueiro conhecido nacionalmente que deixou, não sei se deixou, mas que fazia, pelo menos paralelamente à sua atividade profissional, um site, um blog de informações políticas e de outra natureza também. Mas basicamente ele foi o modelo. Em 2004, 2005 eu gestei bastante até que resolvi fazer. E aí já faz 20 anos. Claro que depois houve mudança, evolução, houve 2 ou 3 reformas nele mesmo, a incorporação de assuntos, a incorporação de pessoas. Hoje tem 2 pessoas trabalhando comigo. Quer dizer, não sou mais eu apenas. E a pior parte é ser empresário do negócio. Essa é a pior parte. Ser jornalista é fácil, buscar notícia é fácil, fazer a notícia é fácil. Agora, gerir o negócio é complicado. A gente tem que aprender. Eu aprendi e hoje me orgulho de ter até anunciante, veja só. Olha só. E quais são as matérias mais acessadas do seu site? Estava falando para a professora
que atende vocês aqui, a Nelly. Na verdade, as informações que mais acessadas são são as inéditas e são as que são publicadas antes. Essas são as que mais têm acesso, como regra. Por isso que a gente busca sempre, na medida do possível, ou informação exclusiva ou informação em primeira mão. Quer dizer, que todo mundo vai dar, mas que se a gente der antes, a gente sai na frente e, consequentemente, tem mais audiência. E uma das coisas que eu me orgulho também é que eu devo ser o único site de notícias, eu diria mais, o único veículo de comunicação de Santa Maria que noticia a própria audiência e comprova. Quer dizer, inclusive quando está ruim, porque às vezes está ruim, eu publico igual. Então eu não tenho tiragem, eu não tenho mentiragem, eu tenho tiragem mesmo. E o que levou o senhor a começar o site pelo jornalismo político? Porque era o caminho natural, eu já fazia uma página política no jornal. Então aí era o meu métier mais próximo, a coisa que eu mais sabia fazer. Não que eu soubesse só isso, mas era o que eu era mais identificado. Então é uma questão de oportunidade. Se eu era mais identificado, obviamente que eu tinha que começar por aí. Não podia começar pela área cultural, hoje até tem notícia cultural, de preferência pelo menos uma por dia. Tem pelo menos uma por dia cultural, tem uma por dia de esporte, tem uma por dia de região, enfim. Mas naquele momento eu tinha que fazer opções e era só eu. E eu queria saber do senhor também por onde começa, né, para aqueles que querem seguir na área da política, uma cobertura de jornalismo, essa apuração. Bah, mas aí complicou. Eu acho que isso aí vale a mesma coisa para o esporte, para o geral. Tu tem que ter fontes. Primeiro caminho é ter fontes. Sabe que hoje, eu até brinco, hoje eu estou meio afastado. Eu produzo menos do que já produzia, obviamente, né? Mas eu ensino para aqueles que trabalham comigo a cultivar fontes. Elas são, até hoje, agora com esse instrumento aqui, até hoje cai aqui no colo do careca matérias exclusivas. Sim. Então tu tem que confiar na fonte, né? Agora, também é o seguinte, também isso tu aprende. Aprende levando sua puletada, aprende com o tempo, tu começa a definir qual é o interesse da fonte, porque a fonte tem interesse, ela não faz só pelo prazer, quem faz pelo prazer do jornalismo é tu, não a tua fonte. A tua fonte tem o seu interesse. Tu tem que fazer com que o interesse da fonte coincida com o teu interesse e o interesse do leitor, do ouvinte e do telespectador. E quando isso acontece, dá match. Olha aí. E falando de uma forma mais geral, quais são os fatores primordiais que o jornalista deve levar em consideração quando ele está montando uma matéria ou reportagem? Eu acho que são... Eu não sei se ensino ainda, porque às vezes eu não sei, não tenho muita certeza. Eu não ensino o que é lead. Sim. Eu não ensino. Uhum. Pois é, siga o lead. Descobre o que é mais importante e transforma em lead. Essa é a parte mais difícil, descobrir o que é mais importante. Porque o mais importante não é para ti, o mais importante é para o conjunto, para a obra, para o teu leitor, para o teu ouvinte, para o teu espectador, para o teu consumidor. Ele é que determina. Mas não é assim, não é bem assim também. Por exemplo, se eu for fazer uma matéria sobre sangue, obviamente vai ter, dadas as peculiaridades que nós temos aí, muito acesso. Então você tem que ter primeiro o teu objetivo. O que você quer da vida. Eu, por exemplo, já coloquei na frente matérias que eu sabia que teriam pouca audiência, mas eram importantes como registro histórico. Registro é mais importante. A notícia era mais importante segundo a avaliação do editor, não do leitor. O leitor já aconteceu isso é muito comum. Eu colocar 9 notícias, 8, 9, 10 notícias na madrugada, que é a minha média, entre artigos e notícias, e aquela que eu colocar lá na frente ser uma das menos lidas. Mas era mais importante na minha avaliação. Então tem que ter o teu próprio pensamento. E as pessoas vão te seguir. Mesmo que às vezes seja só para marcar posição. E dentro dessa abordagem que o senhor tem em anos de experiência do jornalismo, teve alguma experiência dentro de alguma matéria que lhe marcou? Uma matéria não, mas um assunto sim.
Eu não gosto muito de falar, mas como assessor de imprensa eu me mudei para o Hospital de Caridade durante 2 semanas há 13 anos. Nossa. Na época da Kiss. Então, aquilo ali foi marcante para mim. Eu fiz coisas ali que até Deus duvida. Desde que xingar colega, tem histórias incríveis isso aí. O cara que se achava o produtor do Gugu Liberato na época queria apresentar o programa do jeito que fosse dentro do hospital. Eu mandei ele tomar naquele lugar. Meu Deus. Literalmente. Vai tomar no... né? Aqui não tem gagá, mas eu sou do Gugu. Sim, aqui não tem gagá, nem guegué, nem guigui, nem gugu. Tu tem que ser firme. E como o provedor do hospital, que era o meu chefe, estava do meu lado, e não me xingou nem me demitiu, eu acho que eu agi certo. E dentro do que a gente estava abordando, né, sobre a construção da pauta, muito tem se falado sobre a inteligência artificial e o uso dela dentro do jornalismo. Quais são os cuidados necessários que, na sua visão, o jornalista deve ter para construir uma pauta com auxílio da inteligência artificial? Eu vou te dizer uma coisa, eu sou antigo, resistente, eu não uso a inteligência artificial, não sei nem como é que se acessa. Eu sei que tá embutido, não sei o que e tal, já me disseram, minha própria esposa que é professora de Relações Públicas, disse, tu tá ali, é só tu... Não, eu não quero saber. Se depender de mim, só enganado. Então eu tenho muita resistência à inteligência artificial. Uhum. Eu sei que ela pode ser um instrumento valioso. Eu tenho um filho que é jornalista e que se utiliza disso para montar pautas. Então o que eu sei é com ele. Elabora aí, claro que ele dá o contexto, digamos, ele trabalha com esporte. Dá o contexto eu preciso entrevistar o treinador do time tal. Preciso saber mais sobre ele. Isso a inteligência dá para ele. Mas eu já não tenho, eu sou antigo. Se a minha memória não me ajudar, eu estou ferrado. E quais são os desafios do jornalismo hoje? Ser jornalista no meio em que todo mundo quer ser jornalista. Tu tem que te diferenciar de um monte de influencers, nheco-nheco, fonfon, azeitona, tem tudo misturado. E eu acho que o grande mérito do jornalista hoje é ser jornalista. Já é uma grande coisa. Se tu conseguir se diferenciar de toda essa catrefa não no mau sentido, catrefa no sentido de coletivo. Um mundaréu de gente que se acha jornalista e que ocupa espaço e que é reconhecido por isso, inclusive. Mas esse é o grande desafio hoje, fazer a diferença num meio tão desafiador e tão poluído. Eu não tenho nada contra quem faz isso, tá? Por favor, não estou... Mas isso não é jornalismo, é um monte de coisa. Pode ser um monte de coisa, mas jornalismo não é. E para quem está ainda na faculdade, está na graduação de jornalismo, quais dicas o senhor dá para o mercado de trabalho? Há uns 15, 20 anos eu fui convidado para fazer uma palestra, eu nunca mais fui convidado. Porque, inclusive, antes eu disse, eu vou lá falar com o pessoal da UFN. Eu disse, pelo amor de Deus, eu recebi o convite, tu não vai me dizer aquilo que tu costuma dizer. Não vou dizer. Mas eu disse há 15, 20 anos, desistam, saiam da profissão. Não posso fazer isso. Sabe por quê? Porque aí eu acabo com os sonhos de vocês. E o sonho é uma coisa mais linda que pode existir. O sonho de ser jornalista, o sonho de fazer a diferença, eu tenho certeza que tu tem esse sonho. De fazer a diferença, de ser melhor naquilo que tu faz. Então, não desista desse sonho. Se tu desistir desse sonho, acabou. Aí sim, aí vai ser influencer. Claudemir, quero agradecer então a tua presença, foi muito bom ter os teus relatos, ter a tua experiência aqui conosco. Sempre que quiser pode voltar. Sim, tá bom, foi um privilégio. De Papo com Claudemir Pereira, jornalista, comentarista semanal do Bom Dia Cidade da Rádio CDN, fundou e mantém o site de notícias Claudemir Pereira. A cada semana batemos o papo com jornalistas de diferentes campos de atuação. Siga o Instagram, @programa de Papo Com e do curso de jornalismo para ficar por dentro de quem são os nossos convidados. Até breve!